Capítulo 6. É tudo verde. Capítulo 6. É tudo verde. Ele, senhor irmão, não é nada. Sob o olhar preocupado de Alicia, Roel deu de ombros com uma risada enquanto olhava para o topo de sua cabeça. Devido à diferença de idade de 2 anos entre eles, Alicia era meia cabeça mais baixa que ele, então os pontos de afeto mais 1000 estavam praticamente colados bem ao lado do rosto dele. Santo mole. 1000 pontos de afeições. Uma maldita figura de 4 dígitos. Roel estava gritando freneticamente em sua mente, e ele teve um forte desejo de fazer uma dança comemorativa no local. Embora o emblema da glória provavelmente também desempenhasse um papel importante, ainda era inacreditável para ele que uma figura de 4 dígitos aparecesse apenas alimentando Alicia com uma colher de carne. Isso foi muito melhor do que ele chorar diante de Ana. Roel se virou para olhar para Alicia com seus olhos dourados mais uma vez, e desta vez, além de pena, seus olhos também carregavam uma pitada de alegria. Ao escovar a afeição de Alicia, não apenas poderei evitar minha bandeira da morte, como também poderei ficar rico. Isso é matar 2 coelhos com uma cajadada só. Venha, tome outro gole. Glum. Pontos de afeição mais 50. Alicia, esta beterraba é deliciosa. Tem um gosto. Glomp. Pontos de afeição mais 70. Este é o suco de laranja que combina bem com o vinho especial que o Visconde Ross deu ao nosso pai. Tem uma doçura cítrica. Você deveria tentar. Glub glub. Lord Broter. Este suco de laranja é muito, muito doce. Não é assim? Também acho delicioso. Pontos de afeição mais 100. Foi como se o interruptor dentro de Roel tivesse sido acionado quando ele viu os números que continuavam aparecendo acima da cabeça de Alicia. Ele imediatamente entrou em seu modo de irmão excessivamente amoroso e ordenou que seus servos pegassem tudo de delicioso que ele pudesse pensar dentro da casa e trouxessem. Traga-me os chocolates que o Visconde Riam me enviou no meu aniversário este ano. Traga-me doce de leite que meu pai me deu. Rápido, é só trazer tudo aqui. De pé atrás da dupla, Ana olhou com olhos arregalados enquanto o jovem mestre egoísta e mal-humorado que ela lutava para lidar sem hesitar trouxe todas as coisas boas que ele havia guardado para compartilhá-las com Ana. Até os macarrons reais de 7 cores que ele não suportava comer foram direto para a boca de Alicia, como se temesse que ela não tivesse o suficiente para comer. O que anda acontecendo no mundo? Será que o jovem mestre realmente gosta tanto de sua nova meia-irmã? Não faz sentido que o relacionamento deles tenha progredido tão rapidamente. Ou poderia ser que os olhos de Ana se arregalaram ainda mais, olhando para os irmãos amorosos à sua frente. Ela pensou que poderia ter tropeçado inadvertidamente na verdade. Ei, é assim? Bem, devo admitir que a senhorita Alicia é uma beleza em formação. Olhando para a felizmente sorridente garota de cabelos grisalhos, os lábios de Ana se ergueram para formar um sorriso adulto. Isso explica porque o jovem mestre agiu tão fora do personagem na primeira vez que se encontraram. Acontece que ele se apaixonou pela pequena Alicia à primeira vista. Devo dizer que as crianças hoje em dia com certeza amadurecem rápido. Ana colocou a mão sonhadora em suas bochechas levemente avermelhadas enquanto sua imaginação corria em uma direção que não era particularmente familiar. Mas logo, ela saiu de seus pensamentos e olhou para a pequena dupla diante dela com uma carranca preocupada. Embora fosse gratificante ver que os dois estavam se dando bem, era uma pena que a Alicia fosse filha de uma casa de barão. Com tal passado, seria quase impossível para ela se casar com uma casa de marquês. Espere um momento, isso não estava certo. Ana, que estava prestes a proclamar arbitrariamente que esse romance nascente terminaria em tragédia, de repente pensou em outro fator que ela havia negligenciado. A crise que a casa Ascart enfrentava por falta de filhos. A casa Ascart era uma linhagem nobre distinta com muitos anos de história por trás dela, mas gerações consecutivas de baixas taxas de natalidade resultaram em Marquês Carter e seu único filho, Roel, serem os únicos restantes na linhagem. Sob tais circunstâncias, seria imprudente que Roel buscasse um casamento político com outras casas. A razão era simples, eles estariam em uma posição vulnerável se a outra parte cobiçasse sua riqueza. Era um fato conhecido que Roel era o único sucessor da casa Ascart, o que significava que ele acabaria por herdar a posição do Marquês Carter. Se algum nobre desejasse a riqueza e o poder da casa Ascart, eles poderiam simplesmente casar sua filha com Roel e buscar uma oportunidade para acabar com ele. A casa Ascart ficaria então sem um sucessor, colocando assim a esposa de Roel a seguir na linha de sucessão. Atos tão vis já aconteceram várias vezes na história em casas com poucos membros em sua linhagem. Embora tais ações fossem desaprovadas no círculo da nobreza, havia pouco que poderia ser feito se não houvesse provas para condenar os culpados, e os culpados raramente eram tolos o suficiente para deixar para trás qualquer evidência incriminadora. Olhando dessa perspectiva, Alicia seria de fato uma opção melhor. Apesar de sua linhagem inferior, ela estava em uma posição vantajosa devido aos laços estreitos entre a casa Ascart e a casa do barão da qual ela descendia, o que significava que a casa Ascart também tinha uma boa compreensão do passado de Alicia. Enquanto a pequena dupla pudesse cultivar sentimentos um pelo outro desde tenra idade, Alicia seria, sem dúvida, a melhor candidata à esposa de Roel. Talvez, o velho mestre saindo para tratar de alguns assuntos urgentes pudesse até ter feito parte do plano também para criar uma oportunidade para o jovem mestre se aproximar da dona Alicia. Isso significaria que a senhorita Alicia já foi decidida internamente como a futura esposa do jovem mestre Roel. E sobre a identidade de Alicia como filha adotiva da casa Ascart, você pode perguntar, isso não representou nenhum problema. Tudo o que eles precisavam fazer era enviar Alicia para ser adotada por outra casa antes de Roel se casar com ela de volta à casa Ascart. Tendo criado um cenário completo em sua mente,
Ana olhou para Alicia com olhos brilhantes. Ela sentiu como se tivesse conseguido perscrutar os intrincados tecidos do círculo da nobreza para chegar à verdade. O que ela não sabia era que nada do que ela acabara de inventar jamais passara pela mente de Roel. Tudo em que Roel conseguia pensar agora eram as fileiras de pontos de afeição surgindo acima da cabeça de Alicia. Mais 60 pontos de afeição. Mais 75 pontos de afeição. Mais 110 pontos de afeição. Mais 95 pontos de afeição. Roel sentiu como se estivesse assistindo a um caixa eletrônico atirando notas pelo ar. Seus pontos de afeição estavam aumentando em um ritmo incrível, ultrapassando a marca de 2000 em um curto espaço de tempo. Mas, como dizia o ditado, o ansioso não poderá comer tofu quente. Não era sábio para ele apressar as coisas agora. Em comparação com o aumento rápido inicial, os pontos de afeição que se elevam acima da cabeça de Alicia estavam diminuindo cada vez mais, e Roel sabia exatamente o motivo por trás disso. Senhor irmão, eu não posso mais comer. Com um enorme banquete de iguarias e sobremesas diante dela, a garota de cabelos grisalhos esfregou a barriga e falou com vergonha. Diante de tal situação, Roel sabia que seria melhor encerrar as coisas aqui. Ele já estava mais do que satisfeito por ter conseguido ganhar mais de 2000 pontos de afeição em uma única refeição, e Alicia comeu um pouco demais. Já que você está cheio, vamos terminar este almoço aqui. Por considerar que você ainda não é capaz de usar garfo e faca corretamente, você fará suas refeições comigo por enquanto. Como isso pode fazer? Importanto ao Lord Brother seria. Você é avesso à ideia? Não há nenhuma maneira que eu seria. Só estou com medo de estar incomodando você demais. Não é problema nenhum. Você é minha irmãzinha, e isso é o que eu deveria fazer como seu irmão mais velho. Você não precisa pensar dessa maneira. Vou brigar com quem ousar dizer o contrário. Com um grande aceno de mão, Roel dissipou a inquietação final no coração de Alicia. A garota de cabelos prateados sorriu com um brilho levemente avermelhado em seu rosto, e uma série de números apareceu acima de sua cabeça mais uma vez. Pontos de afeição mais 500. Alicia, você é um anjo. Você não sabe o quanto eu te amo agora. Roel ficou profundamente tocado por essa quantia final que recebeu. Despediu-se de Alicia antes que esta saísse da sala de jantar. Desta vez, no entanto, seu tratamento foi muito melhor do que antes. Senhorita Alicia, por favor, tenha cuidado. Devido à baixa estatura de Alicia, as cadeiras da sala de jantar eram um pouco altas demais para ela, de modo que seus pés não conseguiam alcançar o chão. Ela estava prestes a pular da cadeira quando 3 empregadas de repente correram para apoiá-la. A atitude deles em relação a Alicia era muito mais amável do que antes, tratando-a com o respeito que uma filha de uma casa de marquês merecia. Por favor, segure minha mão. Tome cuidado. Alicia foi tratada como uma frágil boneca de porcelana enquanto os servos a apoiavam cuidadosamente na cadeira. Ela ponderou um pouco sobre a mudança repentina na atitude desses adultos antes de finalmente se virar para olhar para Roel com gratidão em seus olhos. Pontos de afeição mais 500. Obrigado, senhor irmão. Não é nada demais. Vejo você mais tarde para o jantar. Vou me despedir então. Alicia levantou a saia com cortesia e fez uma reverência antes de sair do refeitório com certa relutância. Depois de se despedir de sua amada meia-irmã, Roel finalmente conseguiu voltar para sua refeição. Ele estava tão focado em alimentar Alicia e ganhar pontos de afeição antes que não conseguiu comer nada. Apenas porque há outros 500 pontos de afeição. Roel murmurou baixinho enquanto mastigava seu bife de cordeiro. Outros 500 pontos de afeição adicionais foram subitamente adicionados a ele, fazendo com que a quantidade total de pontos de afeição que ele tinha aumentasse além de 3.000. O fato de que ele conseguiu ganhar tantos pontos de afeição em apenas algumas horas foi indubitavelmente uma boa notícia para ele e para a casa Ascart. Quanto mais pontos de afeição ele ganhou, menor a chance de a casa Ascart declinar e ele se transformar em um trágico vilão de bucha de canhão. Após essa grande colheita, era hora de passar para o próximo passo, que era experimentar a loja de troca de pontos de afeto e ver se era realmente possível fazer compras. Caso contrário, se ele descobrisse que havia alguma advertência oculta por trás da loja de troca de pontos de afeição depois de economizar várias centenas de milhares de pontos de afeição, seria realmente uma grande tragédia. Para estar seguro, era melhor para ele experimentá-lo primeiro. Tendo decidido, Roel voltou seus olhos para a loja de troca de pontos de afeto. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 7. Dê-me uma boa. Capítulo 7. Dê-me uma boa. Roel acreditava profundamente em gastar dinheiro apenas em coisas que valiam seu valor. Tendo feito uma pequena fortuna para si mesmo, Roel passou 2 horas dando uma olhada mais detalhada nos itens da loja de troca de pontos de afeto, e logo percebeu algo. Como a dica do sistema havia mencionado, a loja de moedas de ouro consistia principalmente de itens que melhoravam suas características individuais. Os itens da Affection Points Exchange Shop, por outro lado, pareciam um pouco mais peculiares. Tome isso por exemplo. Guarda-chuva da Bansei. Ele grita durante chuvas fortes. Preço, 500 Affection Points. Você está brincando comigo? Qual é a utilidade de algo assim? Gritos durante chuvas fortes? Qual é a utilidade disso? A chuva desapareceria só porque o guarda-chuva gritou? Além disso, se alguém invertesse seu significado, não é apenas um guarda-chuva comum quando não está chovendo. O bem mais barato que Roel encontrou até agora custava 500 pontos de afeição, mas parece que ele não podia esperar qualidade de coisas baratas. Os itens mais baratos eram tão bizarros que ele não tinha ideia de como poderia usá-los. Embora o objetivo de Roel fosse testar as funções da loja de troca de pontos de afeto, ele não queria comprar itens dos quais não precisava. Estes eram preciosos pontos de afeição que ele ganhou ao abrir mão de seus amados doces de leite e chocolate. Depois de passar muito tempo navegando pela lista de itens,
Roel finalmente tropeçou em algo que ainda parecia decente. Exército de esqueletos de Palbearer. Os seres convocados dos coveiros do culto do mandamento, nascidos para a morte. Eles trazem alegria aos vivos. Preço, 2.500 pontos de afeição? Eu realmente não entendo, mas parece incrível. Deve ser um item relacionado ao combate, certo? Além disso, a ilustração do item também parece bastante formidável. Uma enorme cabeça de esqueleto. Parece uma boa escolha. Tendo chegado a uma decisão, Roel finalmente saltou da cadeira em que estava sentado. Ana, estarei indo para o campo de treinamento em nosso quintal no final da tarde. Vou fazer os preparativos imediatamente. Depois que Ana saiu do quarto, Roel voltou para seu quarto com os outros servos para tirar uma soneca. Com 9 anos de idade no momento, ele precisava dormir o suficiente para crescer bem. Depois de se ocupar durante o dia e se fartar de comida, a sonolência já estava se instalando. Então não demorou muito para sua consciência começar a adormecer. Isso o tornou profundamente consciente do fato de que ele era de fato uma criança pequena agora. Certa vez, Roel ouvira alguém dizer que um humano era escravo de seus hormônios, ou que o corpo de uma pessoa influenciava sua linha de pensamento. Ele não tinha pensado muito nessas teorias anteriormente, mas o atual ele sentiu que havia grãos de verdade neles. Por um lado, derramar lágrimas definitivamente não era algo que o Roel do mundo anterior era capaz de fazer e sob comando, sendo um adulto de 20 anos, era difícil para ele chorar. Outra coisa que ele notou foi que na verdade não havia pensamentos lascivos surgindo em sua mente quando ele saltou para o abraço da bela Ana mais cedo, o que provavelmente era o tipo de reação que se esperaria de uma criança de 9 anos. Acho que a libido realmente é o efeito de nossos hormônios em jogo. Enquanto murmurava para si mesmo, Roel finalmente caiu em um sono profundo, recarregando suas energias para suas atividades no final da tarde. O quintal da casa Ascart era enorme, pelo menos na opinião de Roel. No círculo da nobreza, o jardim da frente representava o rosto de uma casa nobre, enquanto o quintal era o reflexo de seu decoro. Uma das maneiras pelas quais os nobres determinam se uma casa nobre estava em declínio era olhando para o seu quintal. Neste mundo, a jardinagem era vista como uma forma de arte praticada exclusivamente por nobres. Os nobres raramente praticavam atividades físicas, preferindo concentrar seus esforços no cultivo de plantas e flores para elevar a estética de seus quintais. Alguns dos nobres mais ricos até renovavam seus quintais a cada temporada para manter sua imagem distinta. Embora a casa Ascart fosse rica, não era tão extravagante quanto aqueles nobres. Uma grande parte disso foi simplesmente porque o patriarca, Marquês Carter, era um mágico que não estava muito interessado em arte. No entanto, a Ascart House ainda empregava 2 jardineiros para manter seus 2 quintais. Ao lado do requintado jardim do quintal, mantido pelos 2 jardineiros empregados, ficava o campo de treinamento da casa Ascart. Este campo de treinamento era principalmente reservado para Roel praticar seus feitiços. Uma coisa digna de nota era que a maioria das casas nobres não tinha essa facilidade. A casa Ascart só passou a ser uma exceção devido à sua ilustre linhagem de magos habilidosos. Não era incomum que os membros da casa Ascart atacassem ao lado de um monte de cabeças musculosas no campo de batalha, então era natural que tivesse tal facilidade. A casa Ascart só passou a ser uma exceção devido à sua ilustre linhagem de magos habilidosos. Não era incomum que os membros da casa Ascart atacassem ao lado de um monte de cabeças musculosas no campo de batalha, então era natural que tivesse tal facilidade. A casa Ascart só passou a ser uma exceção devido à sua ilustre linhagem de magos habilidosos. Não era incomum que os membros da casa Ascart atacassem ao lado de um monte de cabeças musculosas no campo de batalha, então era natural que tivesse tal facilidade. No entanto, devido à força superior do Marquês Carter, ele raramente frequentava o campo de treinamento desde que atingiu a idade adulta. Foi somente após o nascimento de Roel que o campo de treinamento foi finalmente aberto mais uma vez. Ana, eu preciso que você saia com os outros primeiro. Gostaria de um tempo para mim mesma para ruminar. Jovem mestre, você deveria ter alguém ao seu lado quando praticar. Não há armas aqui, e você está ciente dos feitiços que posso usar também. Não há nada com que se preocupar, mas... Demorou um bom tempo até que Roel finalmente conseguisse persuadir sua empregada pessoal a guardar a entrada do quintal. Depois de finalmente ser libertado de seu guardião, era hora de Roel dar tudo de si. Sistema, eu quero comprar Skeleton Palbearer Armina Affection Points Exchange Shop. Pedido recebido. Tem certeza de que deseja gastar 2.500 pontos de afeição para comprar o exército de esqueletos de Palbearer? Sim/não? Sim. Você obteve o exército de esqueletos de Palbearer. Você pode escolher um local para colocá-lo. Seguindo essas palavras, uma sombra de 2 metros de altura apareceu de repente na visão de Roel. Parecia semelhante aos jogos do mundo anterior, onde um jogador, depois de selecionar um edifício para construir, tinha que escolher um local para colocá-lo. Roel escolheu um terreno plano a 3 metros dele. Uma rajada de vento escuro se reuniu na área que Roel selecionou, e um caixão preto de aparência sinistra se materializou no chão, emanando um ar arrepiante de estranheza. 6 soldados esqueletos estavam dispostos em 2 fileiras ao lado do caixão. Eles se ajoelharam no chão em um joelho com as cabeças abaixadas, mostrando sua deferência a quem estava dentro do caixão preto. Roel ficou surpreso com essa visão imponente. Esta foi a primeira vez que ele entrou em contato com os poderes sobrenaturais deste mundo desde que recuperou suas memórias, então ele não conseguiu chegar a um acordo com isso imediatamente. No entanto, ele rapidamente se recuperou do choque e começou a pular de alegria. Santo amor, eles realmente são soldados esqueletos, e estou recebendo 6 deles por apenas 2.500 pontos de atração?
Mesmo que esses soldados esqueletos fossem tropas de nível inferior, pareciam um grande valor pelo dinheiro, considerando os pontos de afeição que custavam. Nesse ritmo, ele pode realmente ser capaz de convocar um enorme exército de esqueletos à vontade, tornando uma existência quase invencível neste mundo. Roel estava tão animado que começou a rolar pelo chão de alegria. Demorou um pouco antes que ele conseguisse acalmar seu êxtase e voltar a ficar de pé. Tosse, tosse. Eu preciso me acalmar primeiro. Ainda é muito cedo para se alegrar. Ainda não tenho ideia de quão poderosos são esses soldados esqueletos. Certo, eu deveria tentar. Com esses pensamentos em mente, Roel virou-se para o poste de madeira ao lado e deu uma ordem: ataque, corte o poste. As órbitas vazias dos 6 soldados esqueletos se iluminaram levemente quando eles viraram a cabeça em direção ao poste de madeira. Então, com uma série de rangidos, eles se levantaram e se ergueram como guerreiros se preparando para a guerra. Então, eles abaixaram a cintura, apoiaram o caixão e o colocaram nos ombros. As órbitas vazias dos 6 soldados esqueletos se iluminaram levemente quando eles viraram a cabeça em direção ao poste de madeira. Então, com uma série de rangidos, eles se levantaram e se ergueram como guerreiros se preparando para a guerra. Então, eles abaixaram a cintura, apoiaram o caixão e o colocaram nos ombros. As órbitas vazias dos 6 soldados esqueletos se iluminaram levemente quando eles viraram a cabeça em direção ao poste de madeira. Então, com uma série de rangidos, eles se levantaram e se ergueram como guerreiros se preparando para a guerra. Então, eles abaixaram a cintura, apoiaram o caixão e o colocaram nos ombros. Segure bem aí, o que está acontecendo? O caixão é a arma deles? Não? Espere um momento. Como é que esta cena me parece tão familiar? Somente, enquanto Roel estava absorto em pensamentos, os 6 soldados esqueletos começaram a dançar com movimentos incrivelmente uniformes enquanto marchavam para frente em uma formação organizada. Seus movimentos eram tão suaves que era difícil acreditar que eram apenas esqueletos. Naquele momento, o mundo parecia ter caído em silêncio para Roel. Uma leve brisa de primavera soprou uma folha caída no rosto congelado de Roel, aparentemente empurrando para um mundo maior lá fora. No entanto, Roel não estava com vontade de pensar em outra coisa. Olhando para o exército de esqueletos dançantes diante dele, um pensamento surgiu em sua mente. É uma equipe de profissionais. Os carregadores de caixão são pessoas que carregam o caixão durante uma procissão fúnebre. Os carregadores de caixão dançantes, nos últimos anos, têm recebido bastante atenção, a partir de um grupo em Gana, pois mandam embora os mortos com danças animadas e trazem consolos vivos. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 8. Desculpe, os magos estão fora. Capítulo 8. Desculpe, mages estão fora. Você deve estar brincando comigo. O que eu quero são soldados esqueletos. Então por que você está me dando suportes de esqueletos dançantes profissionais aqui? No campo de treinamento, um garoto de cabelos pretos profundamente frustrado olhou boquiaberto para os esqueletos dos carregadores de caixão, que dançavam com o caixão enquanto se dirigiam para o poste de madeira, e de repente sentiu que havia sido enganado. São 2.500 pontos de afeição, 2.500 enormes. Eu realmente gastei tanto dinheiro só para comprar isso? Para que diabos eu preciso disso? Para o meu próprio cortejo fúnebre? Roel apertou o peito, que doía tanto que parecia que estava tendo um ataque cardíaco. Então, ele saiu disso e tentou fazer uma luta final. Pare aí por um momento. 10 minutos depois, Roel deitou-se no gramado enquanto olhava para o céu azul e as nuvens brancas acima dele com os olhos de um peixe morto. Os 6 esqueletos que carregavam o caixão estavam ajoelhados ao lado do caixão preto, como se estivessem esperando para carregá-lo. Depois de uma série de tentativas e erros, Roel finalmente entendeu alguma coisa. Esses esqueletos que carregavam o caixão não podiam ser usados para a batalha. Ele poderia chamar esses portadores de caixão de esqueletos separadamente, mas apesar de seus movimentos animados com o caixão, assim que estavam a 2 metros de distância do caixão, de repente eles ficaram tão fracos quanto um filhote recém-nascido. Mesmo o nível F, Roel foi capaz de lutar contra eles até o empate. Deve-se saber que Roel era um garoto de 9 anos cuja proficiência em magia empalideceu em comparação com seus colegas aprendizes de mago. Uma vez que cada portador de caixão de esqueleto era equivalente a Roel em termos de força, isso significaria que a proeza total de combate do exército de portadores de cajado de esqueleto era de patéticos 6 Roels, ou para colocar em termos mais simples, era inútil. Embora este mundo funcionasse segundo o ditado de que não havia ocupação inútil, ainda havia uma disparidade significativa nas forças dos indivíduos. Com base nos padrões de avaliação do sistema, homens adultos sem nenhuma habilidade excepcional foram classificados como F-Rank. Magos que haviam passado por treinamento formal de milícia eram de Rank I. Aqueles que conseguiram se tornar cavaleiros ou guerreiros eram de Rank D. Esses esqueletos portadores de caixão eram F-Lixo quando estavam a 2 metros de distância do caixão e F+ quando estavam a 2 metros. Isso significava que mesmo uma milícia I-Rank poderia destruir todos eles sozinho. Roel também deu uma olhada dentro do caixão que eles carregavam, e estava vazio. Dito isto, o caixão era feito de material bastante bom. Os seres convocados dos coveiros do culto do mandamento, nascidos para a morte, eles trazem alegria aos vivos. Lembrando como esses esqueletos que carregavam o caixão dançavam junto com o caixão, um olhar de realização apareceu no rosto de Roel. Ele finalmente entendeu o que a descrição do item significava. Culto do mandamento.
Eu vou lembrar de você. Basta ver se eu vou comprar suas coisas mais. Serei um cachorro se conseguir mais alguma coisa sua. Roel praguejou com os dentes cerrados antes de respirar fundo algumas vezes para se acalmar. Embora o rumo dos acontecimentos o tenha frustrado, no mínimo, o experimento de comprar um item nas lojas foi um sucesso. E isso era o mais importante por enquanto. Foi uma pena que ele tenha desperdiçado 2.500 pontos de afeição nisso, mas esse valor não era nada comparado ao quanto ele ganharia no futuro. Contanto que ele tivesse aquelas 2 lojas do sistema o apoiando, ele estava confiante de que chegaria o dia em que ele seria capaz de abrir suas asas e voar até o topo. Só de pensar nisso o fez tremer de excitação. Tendo abaixado suas expectativas, Roel já não carregava tanta hostilidade em relação ao exército de esqueletos Palbearer. No mínimo, ele havia aprendido uma lição importante com isso, que era nunca julgar um livro pela capa, especialmente naquelas 2 lojas do sistema. Não importa o quão inspirador o nome soasse e quão misteriosa a descrição soasse, nunca mais serei enganado. Devo usá-los para ganhar dinheiro, mas como vou fazer isso? Roel colocou a mão sob o queixo enquanto olhava para os esqueletos que carregavam o caixão contemplativamente. De acordo com o sistema, os itens disponíveis na loja de troca de pontos de afeto deveriam ser usados para ganhar dinheiro, mas seria realmente possível fazer bom uso desses portadores de caixão de esqueleto? A aparência deles era um problema por si só, mas mesmo a maneira como conduziam as procissões fúnebres era muito diferente dos costumes da teocracia. As pessoas deste mundo seriam capazes de aceitar mandar os mortos embora com uma dança alegre. Além disso, ele não tinha muita certeza de como as pessoas deste mundo viam os mortos-vivos também. Este detalhe não foi mencionado no jogo, apenas pelo nome de Saint Mesite Teocracia. Ele tinha um forte sentimento de que as pessoas aqui poderiam não gostar muito dos mortos-vivos. Roel ponderou por um tempo e sentiu que havia necessidade de complementar sua compreensão deste mundo primeiro. Lembrou-se de que havia alguns livros básicos em seu quarto que ele não se dava ao trabalho de folhear durante todo esse tempo. Tendo-se decidido, Roel começou a pensar em um lugar para esconder esses 6 simplórios portadores de caixões primeiro. Como se viu, qualquer coisa que ele tivesse comprado do sistema não podia mais ser convenientemente guardada em algum tipo de inventário místico. Então, ele teria que encontrar um lugar seguro para guardá-los. Então, ele deu uma ordem para os 6 carregadores de caixão esqueleto se mudarem para a sala de descanso ao lado do campo de treinamento. Demorou algum esforço, mas eles conseguiram espremer o caixão pela porta no final. Roel assentiu para si mesmo. Ele era o único que usava o campo de treinamento, então nem é preciso dizer que essa sala de descanso geralmente estava deserta. Além disso, tinha acabado de ser limpo hoje. Então ele não precisava se preocupar com ninguém tropeçando naqueles carregadores de caixão de esqueleto por enquanto. Tendo resolvido tudo, Roel finalmente partiu com tranquilidade para embarcar em seu caminho para a sabedoria. Traço HM. Parece que há uma diferença entre magos e magos. Na sala de estudo, Roel folheava um livro chamado Origem dos Magos, que era grosso como um tijolo, e sentia que sua compreensão do mundo estava sendo renovada rapidamente. Não seria totalmente errado chamar o Roel de 9 anos de inútil. Apesar de ter um mago altamente respeitado como pai, a extensão de sua ignorância era desconcertante. Não era de admirar que suas próprias mãos fantasmas apontassem um dedo médio para ele. Era por isso que ele estava freneticamente aprimorando seu conhecimento agora. Através dos livros, ele soube de um evento extremamente importante na história que mudou o rumo do mundo, e que foi o cataclismo espiritual da capital. Enquanto Roel conhecia pedaços da história deste mundo através do jogo, não era tão completo e detalhado quanto os registros históricos nos livros. Em primeiro lugar, os magos eram, de fato, magos antes da Terceira Época. Só para saber, a data atual era o 13º ano da Terceira Época, o ano dos chifres de guerra. O início da Terceira Época foi marcado por um evento conhecido como o Cataclismo Espiritual da Capital. A era anterior à Terceira Época era aquela em que os atuais países existentes ainda não haviam sido formados, e a humanidade ainda não havia migrado para o oeste. Naquela época, um incidente enigmático aconteceu na lendária capital antiga, e foi descrito pelos historiadores como incontáveis espíritos uivavam incessantemente no escuro, suas existências onipresentes. Era como se o crepúsculo estivesse tentando falar conosco. Esse incidente acabou por ser conhecido como os sussurros dos espíritos. As descrições no livro eram ridiculamente fantásticas, e havia muitas razões citadas para o evento também. Mas de qualquer forma, o mundo nunca mais foi o mesmo desde o incidente devido a uma mudança que se seguiu rapidamente. E essa mudança foi a corrupção de mana. A partir de então, sempre que magos ou cavaleiros absorvessem mana da atmosfera para usar seus poderes sobrenaturais, eles poderiam ser infligidos com status negativos. Os mais sortudos saíram com apenas um certo grau de dano físico, mas os menos afortunados caíram na loucura. Não havia nada que pudesse criar um pandemônio tão efetivamente quanto o colapso de um modo de vida. No antigo Império Austini, onde espíritos uivantes vagavam em meio a um ar sinistro, os cavaleiros abandonaram seu orgulho e se voltaram contra as pessoas que juraram proteger suas vidas, e os sábios magos se transformaram em bestas bárbaras que devoravam as entranhas ensanguentadas de sua própria espécie. Centenas de pessoas fugiam da capital todos os dias, apenas para perceber que a loucura havia se espalhado por todo o império. Foi diante de tais eventos que o último imperador do antigo Império Austini declarou imigração em massa para o oeste, proclamando que o império havia sido amaldiçoado por aquele que não deve ser nomeado. Décadas depois,
Depois de enfrentar perigos incalculáveis, atravessando enormes extensões de miasma e terras carbonizadas, o grupo de pessoas que escolheu emigrar junto com o Império finalmente chegou a esse terreno. 1000 anos se passaram desde então, e a humanidade gradualmente desenvolveu novas teorias que os ajudaram a se adaptar ao mana corrompido na atmosfera e a utilizar suas proezas. Os cavaleiros optaram por manter seus nomes tradicionais, enquanto os magos do passado optaram por se chamarem de magos. Apenas os magos dos dias atuais perderam a capacidade de lançar magia incondicionalmente como os magos do passado, mas em troca, a proeza que eles podiam exercer era muito maior do que antes. Houve um exemplo levantado na origem dos magos. A versão anterior de Pantomandes, de Agrasp, originou-se dos magos. Um mago poderia esmagar o pescoço de uma pessoa com Agrasp, mas um mago poderia estourar completamente a cabeça de uma pessoa com Pantomandes, embora o mago tivesse que arcar com o custo de suas mãos ficarem queimadas ou ficarem dormentes. Depois de obter uma compreensão aproximada da diferença entre os magos do passado e os magos atuais, Roel passou a examinar as escrituras da teocracia de Saint Mesite e, para seu alívio, descobriu que a religião em si não carregava nenhuma animosidade em relação aos mortos-vivos. A razão por trás disso era porque os mortos-vivos também eram vistos como uma criação da deusa Sia. Dito isto, não significava necessariamente que a população da teocracia de Saint Mesite aceitasse os mortos-vivos. No mínimo, Roel não achava que houvesse alguém no mundo que gostasse daqueles 6 esqueletos simplórios. Isso o trouxe de volta à mesma pergunta. Ele não queria que o primeiro item que ele comprou do sistema fosse desperdiçado assim, mas dada a aparência deles, como ele poderia usá-los para trazer lucro para si mesmo? Cortá-los e alimentá-los para os cães? O garoto de cabelos pretos coçou a cabeça e olhou pela janela pensativo. Muito tempo depois, seus olhos se arregalaram lentamente e um sorriso surgiu em seus lábios. Hectares, isso pode funcionar. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 9, eu alimento, colho, sou feliz. Capítulo 9, eu alimento, colho, fico feliz. Venha, Alicia, experimente esta salsicha defumada. À noite, na sala de jantar, uma garota de cabelos grisalhos estava sentada ao lado de Roel, olhando para ele com um rubor envergonhado tingindo suas bochechas. Ela abriu os lábios como cerejas e esperou que a comida deliciosa fosse enviada direto para sua boca. Glomp. Ela mordeu a salsicha defumada, fazendo com que os sucos da carne explodissem em sua boca. Mesmo que Alicia já estivesse tentando o seu melhor para ser o mais certinha e adequada possível, um fio de óleo ainda acabou escorrendo pelo queixo. A percepção de seu comportamento deselegante fez com que ela enrubescesse ainda mais. Vendo essa visão, Roel sorriu gentilmente enquanto pegava um guardanapo e limpava cuidadosamente o rosto dela. Senhor irmão, eu mesmo farei isso. Permita-me, Roel insistiu enquanto acelerava um pouco seus movimentos. Por pura vergonha, Alicia dirigiu seu olhar para baixo, sem se atrever a olhar diretamente para Roel. Pontos de afeição mais 200. Oi Alicia, eu te amo. Vendo como seus pontos de afeição estavam aumentando em um ritmo insano, os sentimentos de Roel por Alicia se transformaram de medo profundo em adoração fanática no decorrer de um único dia. Ele estava começando a se relacionar com os sentimentos daqueles fanboys perseguidores de ídolos. O que ele não sabia, no entanto, era que sua consideração atenta estava lentamente empurrando a reticente Alicia para o caminho de uma fangirl também. Se alguém pudesse perscrutar o mundo vibrante dentro de seu coração, ficaria realmente surpreso de como ela ainda era capaz de manter uma expressão tão estoica em seu rosto. Lord Bruther é uma pessoa tão gentil e gentil. Ele se importa tanto comigo, embora não sejamos irmãos de verdade. Meu peito está quente, e eu não quero me separar dele. Mas se eu parecesse muito pegajosa agora, eu apenas adiaria ele. Alicia cerrou os pequenos punhos com força ao se lembrar da dor que ela havia sofrido por aquelas crianças que a oprimiam. Havia também aqueles que estavam curiosos sobre ela e tentavam se aproximar dela expressando sua boa vontade, mas ela podia sentir que Roel era diferente. Suas experiências a tornaram extremamente sensível às flutuações emocionais das pessoas ao seu redor, e ela podia sentir que a boa vontade que Roel tinha por ela vinha do fundo do coração. Alicia queria abrir seu coração para ele. Ela estivera sozinha por muito tempo. Ela estava se afogando na malícia dos outros por muito tempo que ela estava desesperada para alcançar a luz e o calor diante dela. Mas ela simplesmente não conseguia se livrar das inseguranças nela. E se ele estiver apenas me tratando bem por um momento de fascínio, assim como as crianças acabam ficando cansadas de seus brinquedos, ele me jogará de lado quando perder o interesse por mim. As experiências pelas quais ela passou quando criança a tornaram muito cautelosa, mas ela acreditava nas palavras de seu falecido pai: o verdadeiro amor será capaz de resistir ao teste do tempo. A garota de cabelos prateados tentou o seu melhor para se conter, mas era difícil para ela se acalmar diante de uma pessoa que estava fazendo de tudo para ser legal com ela. Não fosse o fato de se conhecerem há apenas um dia, Roel já teria dado um abraço apertado em Alicia e esfregado a bochecha na dela. Foi muito rápido. Os pontos de afeição de Alicia para ele estavam zunindo pelo telhado como um foguete, explodindo pela atmosfera. Sem mencionar que Alicia também era incrivelmente fofa, especialmente quando sua pele clara estava tingida com um tom de blush vermelho. Ela também era educada e obediente, apesar de sua pouca idade. Roel não teria a menor dúvida se Alicia afirmasse que ela era um anjo. Como no mundo poderia o Roel
Roel original sequer pensar em doar uma irmã tão adorável. Droga, eu vou cortar a cabeça de qualquer um que se atreve a arrebatá-la de mim. Mesmo que a casa Ascart caia, ninguém vai tirar Alicia de mim. Enquanto reafirmava seus princípios centrados em Alicia, Roel continuou a entregar comida na boca de Alicia. Como Alicia já havia despertado sua linhagem bronze, não havia necessidade de se preocupar em perder sua figura. A linhagem garantiria que ela sempre permaneceria em sua forma mais bonita. Sem tanta preocupação, Roel foi capaz de dar tudo de si com sua alimentação. Foi só quando Alicia a assinou humildemente com a mão e expressou que não podia mais comer que Roel finalmente deu um descanso. Mesmo depois de terminarem o jantar, a pequena dupla ainda não estava disposta a se separar. Então eles conversaram por mais algum tempo. Foi até que a cansada Alicia esfregou os olhos fechados que Roel finalmente disse a ela para voltar para seu quarto para descansar. O Marquês Carter também não voltou para o jantar. Tal situação era comum há muito tempo. Então nem Roel nem os criados ficaram muito surpresos com isso. Depois de voltar para seu quarto, Roel passou mais 2 horas lendo antes que seu pequeno corpo finalmente começasse a ceder à fadiga. Sob o apoio de Ana, ele subiu em sua cama e no conforto quente de seu edredom. Muitas coisas aconteceram hoje? A lembrança de suas memórias passadas, o encontro com Alicia, a chegada do sistema e os planos futuros que ele fez para lidar com o perigo que o cercava. Até um adulto ficaria exausto tendo que lidar com tantos assuntos ao mesmo tempo, quanto mais um menino de 9 anos. Roel, tendo gasto sua mente e corpo hoje, rapidamente se desviou para a terra dos sonhos. Enquanto isso, Ana, que estava prestes a sair da sala, de repente se viu refletindo sobre tudo o que havia acontecido no início do dia. Ela deu outra olhada no rosto adorável do garotinho cochilando na cama e lembrou as mudanças que aconteceram com ele. Pontos de afeição mais 50. Acho que vou ficar mais um pouco então. Ana murmurou antes de sair da sala com movimentos calmos e ágeis. Um mês depois, nas fazendas localizadas nos arredores da cidade de Ascart, uma multidão se formou diante de Gristmill do Fieflord. Sob o sol escaldante, o velho Kent estava no meio de lavrar seu campo quando notou a multidão se reunindo diante do moinho. Ele imediatamente jogou de lado a enxada e puxou as calças. Com a tenacidade de um tigre faminto, ele agarrou o saco de trigo ao lado do campo e correu para o moinho com todas as suas forças. Ao longo do caminho, ele não se esqueceu de chamar seu filho também. Bill, pare de brincar com esse seu burro maldito. Apresse-se e chame sua mãe para me ajudar a transportar as colheitas. O moinho abriu. O velho Kent era mais uma pessoa de ações do que de palavras. Ele deu a seu filho, que estava alimentando seu burro, um bom chute no traseiro antes de continuar sua investida em direção ao moinho. Não que o velho Kent fosse uma pessoa impaciente, mas ele tinha concorrentes demais competindo com ele. Se alguém olhasse para as fazendas do céu, veria dezenas de pessoas correndo freneticamente com os sacos de trigo nas mãos em direção ao moinho. Eles tinham pontos de partida diferentes, alguns mais próximos que os outros. Mas se uma coisa era certa, o velho Kent não estava em uma posição muito vantajosa. Filho de uma Bansei, o velho George não deveria ser manco, como ele está correndo tão rápido. E esse Antônio também. Sua família não tem muito trigo de qualquer maneira, então por que você está correndo tanto? O corredor Old Kent examinou os fortes competidores na corrida e franziu a testa severamente. Ele percebeu que teria que dar tudo de si hoje, senão não conseguiria pagar seus impostos hoje. Está certo. O velho Kent, o velho George coxo à sua frente, Antonia à sua esquerda e as dezenas de outros lutavam para pagar os impostos. Como civis pagavam seus impostos neste mundo? Você pode perguntar. Essa pergunta geralmente complicada tinha uma resposta muito simples para aqueles que trabalham nos campos, entregando uma parte das colheitas que cultivavam. Não é preciso dizer que eles não podiam simplesmente entregar as colheitas recém-colhidas do campo. Não, essas colheitas tiveram que ser processadas primeiro. O processo de tributação consistia em enviar o trigo colhido para Gristmill do Fieflords para moê-lo em farinha. Os funcionários do fisco então retiravam uma parte dele como imposto antes de colocar um visto ao lado do nome da família. Se fossem anos anteriores, ainda haveria pessoas indo para o moinho do Lorde do Feldo durante a temporada de colheita, mas as filas definitivamente não seriam tão longas quanto essa. Mas neste mesmo ano, todos os fazendeiros correram com tanto desespero que qualquer um que não conhecesse melhor pensaria que o ceifador os estava perseguindo. A razão por trás dessa diferença foi o recém-nomeado funcionário fiscal itinerante do feudo de Ascart, Roel Ascart. Roel Ascart, o jovem mestre e único sucessor da Ascart House, tinha apenas 9 anos de idade, então não havia como evitar que o velho Kent bufasse de desdém quando soube que esse pirralho havia se tornado um funcionário do fisco. Ele pensou que os nobres estavam apenas brincando como de costume, mas logo, ele ouviu algumas notícias que rapidamente afastaram seu desprezo inicial. A notícia tinha vindo dos fazendeiros que haviam esbarrado em Roel Ascart quando se dirigiam a moinho para pagar seus impostos, e continha 2 informações-chave. Em primeiro lugar, quando Roel Ascart era o oficial de impostos, os fazendeiros que pagavam impostos não teriam que girar a mão no moinho do senhor do feudo, a fim de evitar que os agricultores pagassem menos impostos. Esperava-se que eles moíssem o trigo no local, e a mó tinha que ser girada manualmente. Aqueles que eram mais abastados podiam trazer seus burros com eles, mas o problema era que seus burros particulares provavelmente seriam usados para uso público. Palavras não seriam suficientes para descrever o quão cansativo era girar a mó manualmente com as mãos. O velho Kent poderia reclamar disso por dias a fio. No entanto, no moinho de onde Roel Ascart cobrava impostos,
Tudo era diferente. Os fazendeiros só tinham que entregar seu trigo aos funcionários e esperar ao lado. E um pouco depois, seu trigo se transformava magicamente em farinha. Parecia bom demais para ser verdade, mas o velho Kent não achava que houvesse algo de errado nisso. O velho Marquês Carter era um renomado mago na teocracia de Saint Mesite, então nem é preciso dizer que seu filho também seria um mago talentoso. Para a população comum, simplesmente não havia nada que os mágicos não pudessem fazer. Mas isso não era tudo. Embora o benefício de não ter que girar a mão manualmente fosse bem-vindo entre os agricultores, não foi suficiente para fazer com que os agricultores mais abastados, incluindo o próprio Old Quent, ficassem loucos por isso. O que realmente fez seus velhos ossos correrem freneticamente foi a próxima informação que ouviram, e foi que os impostos cobrados quando Roel Ascart estava de plantão eram na verdade menores do que o normal. Os fazendeiros não eram educados, mas eram espertos nas ruas. Eles eram excepcionalmente calculistas quando se tratava do pagamento de impostos. Quando Roel se ofereceu para moer o trigo em seu lugar, a primeira coisa que preocupava os fazendeiros era que eles seriam sobrecarregados. O fato de eles não serem capazes de ver o trigo sendo moído em farinha pessoalmente os deixou um pouco inquietos. Apenas mais depois de uma série de cálculos cuidadosos para descobrir se eles haviam sido enganados, eles chegaram a uma conclusão surpreendente. Em vez de serem sobrecarregados, eles estavam sendo subtributados. Com base na média das estimativas obtidas no cálculo dos agricultores, eles foram subtributados em mais de 10%, alguns até perto de 20%. Assim que a notícia se espalhou, todos os fazendeiros que não pagaram seus impostos ficaram completamente com os olhos vermelhos. Uma redução de 20% no imposto foi uma enorme soma de dinheiro. Essas colheitas economizadas podiam ser vendidas na capital e usadas para comprar muita coisa boa. Isso foi especialmente significativo para fazendeiros abastados como Old Quent. O dinheiro que o velho Kent economizou com o imposto reduzido seria suficiente para realizar uma cerimônia de casamento decente para seu filho. Era uma pena que Roel Ascart não tivesse um moinho fixo em que trabalhasse, então era impossível prever onde ou quando ele apareceria. O velho Kent chegou atrasado da vez anterior e acabou no final da fila, de modo que não estava nem perto de sua vez quando o moinho fechou ao pôr do sol. Só de recordar como se sentiu magoado, enviou um jorro de energia correndo pelo corpo do velho Kent, concedendo-lhe a força para ultrapassar o velho George Cocho na corrida para Gristmill do Lorde do Feldo. Enquanto isso, na frente da longa fila diante do moinho, um adorável garotinho estava sentado diante de uma pequena mesa redonda, desfrutando de seu chá da tarde. Seus brilhantes olhos dourados olharam para os fazendeiros que estavam correndo com todas as suas forças, e um sorriso caloroso se abriu em seu rosto. Pontos de afeição mais 100, pontos de afeição mais 120, pontos de afeição mais 80, pontos de afeição mais 110. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 10. Treinador. Eu quero jogar basquete. Que tipo de pessoa era Roel Ascart? Se alguém fizesse essa pergunta aos fazendeiros do Feldo de Ascart há um mês, eles certamente teriam rido. Todos sabiam que os nobres da posição de Roel Ascart geralmente ficavam nas mansões mais imponentes da cidade. Mesmo aqueles que moram na cidade lutam para vislumbrá-lo, muito menos fazendeiros que moram nos arredores da cidade como eles. Mas um milagre ocorreu meio mês atrás. O jovem mestre da casa do Marquês na verdade baixou seu orgulho para pisar nos campos nos arredores da cidade para visitar os fazendeiros, concedendo assim ao Old Quent e os outros a rara oportunidade de vê-lo pessoalmente. E a primeira resposta de todos ao ver Roel Ascart foi a mesma? E foi dar uma segunda olhada. Ele era simplesmente muito bonito, por isso, o rosto de Roel era uma arma letal para colher pontos de afeição. Alguns diziam que ele era fofo, alguns diziam que ele era bonito. Se o público tivesse uma lista de características desejadas, o rosto de Roel certamente verificaria todas elas. Não demorou muito para que os rumores comparando a aparência de Roel com os belos elfos das histórias começassem a se espalhar por toda parte, tornando-o o amante perfeito das jovens mulheres que acabavam de abrir os olhos para o sexo oposto com o qual sonhavam. A próxima coisa que as pessoas notaram em Roel depois de sua aparência física foi sua atitude. Do ponto de vista de Old Quent, Roel Ascart era uma pessoa séria que tratava seus subordinados com respeito. Estava chegando o outono agora, então o clima havia esfriado significativamente. No entanto, o sol do meio-dia ainda era um adversário que deveria ser temido. Havia muita inquietação entre os que faziam fila, e até o próprio velho Kent não podia deixar de se sentir irritado sob aquele clima. Apesar disso, Roel Ascart ainda conseguiu manter o equilíbrio. Ele não atacou seus subordinados. Pelo contrário, sua atitude foi ainda melhor do que a dos fiscais habituais que desceram. É claro que, como nobre, não era preciso dizer que não havia como Roel Ascart ficar exposto ao sol como os outros. Havia um servo segurando um guarda-chuva para protegê-lo da luz ofuscante do sol. Mas para ser honesto, não fez muita diferença. Além disso, ele tinha que manter seus feitiços para manter a mó girando. De tal perspectiva, seria lógico que Roel Ascart estivesse muito mais exausto do que os agricultores, que estavam apenas na fila. Pensando até aqui, os velhos fazendeiros não podiam deixar de pensar em suas mentes. O jovem mestre Roel com certeza é uma pessoa maravilhosa. Enquanto Kent e os outros olhavam para Roel com olhares de admiração, este também olhava para eles. Ponto de interrogação com a luz verde aparecendo acima de suas cabeças. É claro? Sentindo-se profundamente comovido também. Que colheita maravilhosa estou tendo aqui. Um sorriso cheio de alegria floresceu no rosto de Roel. No mês passado, depois de recuperar suas memórias passadas, Roel conseguiu se acostumar com sua vida aqui, e uma série de planos de autossalvação elaborados também foram colocados em ação.
Como alguém que não carecia de autoconsciência, Roel sabia no fundo que ainda não havia conseguido triunfar sobre sua bandeira da morte. Como um chefe-chave na rota comum do jogo, o conflito de Roel com o personagem principal e seu grupo de harém foi muito mais profundo do que uma única Alicia. Embora fosse uma boa notícia que ele conseguiu se reconciliar com Alicia, evitando assim o destino futuro de ser morto pelo futuro Silverashield, ainda havia uma infinidade de maneiras possíveis de encontrar seu fim. Apesar de ter apenas 9 anos de idade, Roel sabia que tinha que começar a trabalhar duro a partir de agora se quisesse garantir sua sobrevivência. E o primeiro passo foi descobrir como ele poderia colocar o item que havia obtido no carinho troca de pontos loja para bom uso. Meio mês atrás, Roel se aproximou do Marquês Carter para uma conversa, expressando seu arrependimento pela atitude tirânica que havia assumido até então. Ele alegou que ter Alicia como sua meia-irmã o fez perceber o quão carente ele era como irmão. Então ele decidiu virar a página e se tornar alguém que pudesse assumir a responsabilidade. Depois de se desculpar sinceramente com a cabeça baixa, ele levantou a cabeça para buscar as opiniões do Marquês Carter sobre o que deveria fazer em seguida, apenas para recuar ao ver o homem de meia-idade chorando diante dele. Havia poucos que podiam contestar que o Marquês Carter era um indivíduo de grande sucesso, que era um mago distinto e um dos poucos altos nobres da teocracia. No entanto, havia 2 espinhos no coração do Marquês Carter durante todo esse tempo: a morte prematura de sua amada esposa e a incompetência de seu filho. Uma dificuldade comum enfrentada pelas famílias monoparentais era a dificuldade em expressar cuidado e preocupação com a criança durante o seu crescimento, o que muitas vezes levava a muitas complicações depois. A situação foi especialmente agravada na casa Anscart, pois o Marquês Carter, como uma figura importante na teocracia, teve muito trabalho a lidar, deixando com pouco tempo para acompanhar Roel. Ao mesmo tempo, ele se desculpava por Roel por ter que crescer sem sua mãe. Então ele tentou compensar isso adorando Roel. Ironicamente, sua intenção gentil só alimentou ainda mais a tirania de Roel. Roel tornou-se um indivíduo egoísta e dominador, nunca hesitando em repreender e bater nos servos. Qualquer um com olhos poderia dizer que ele eventualmente cresceria e se tornaria um cruel Sr. Feldo. O Marquês Carter não estava cego para como Roel estava se tornando, e também estava ansioso com isso, mas, ao mesmo tempo, ele simplesmente não suportava endurecer seu coração contra o filho que teve com sua falecida esposa. No final, ele decidiu adotar uma criança de idade semelhante na esperança de dissipar a solidão de seu filho e levá-lo a uma direção mais positiva. Apesar disso, o Marquês Carter não esperava que fosse tão eficaz a ponto de induzir mudanças imediatas em Roel. Escusado será dizer que o Marquês Carter estava extremamente animado para ver tal desenvolvimento, mas ele sabia que não deveria se adiantar ainda. Ele teria que se certificar de conduzir Roel corretamente a partir de agora para que ele não se perdesse novamente. Então, depois de um longo momento de hesitação, ele decidiu revelar um fato a Roel primeiro, e foi isso. Roel não possuía nenhum talento como mago. Marquês Carter também se sentiu profundamente desamparado sobre isso. Roel já tinha 9 anos, mas seu estudo de feitiços não estava indo muito bem. Deve-se saber que o Marquês Carter já era um transcendente adequado quando tinha essa idade. Comparado a ele, Roel era realmente fraco. A incapacidade de se tornar um transcendente significava que era improvável que Roel se tornasse uma figura central da teocracia como Marquês Carter, mas felizmente isso não era vital para um nobre. Roel pode não ter sido capaz de levar a Ascart House a alturas maiores, mas ele deveria pelo menos ser capaz de proteger os negócios da família para a próxima geração. Como pai, o Marquês Carter não tinha grandes ambições para Roel. Tudo o que ele desejava era que Roel crescesse feliz e vivesse uma vida pacífica. Esse era provavelmente o mesmo desejo que a maioria dos pais no mundo tinha para seus filhos. Mal sabia o Marquês Carter que as muitas mulheres com quem Roel acabaria se cruzando já haviam garantido que a paz nunca se tornaria parte de sua vida. Padre, você está dizendo que ao invés de estudar feitiços mágicos, seria melhor eu me concentrar em aprender a administrar bem o feudo? Sim, está certo. É provável que Ascart House possa declinar em sua geração, mas contanto que você cerre os dentes e siga em frente, eventualmente poderá fazer uma reviravolta. A casa Ascart era uma linhagem de magos distintos, de tal forma que haveria uma descendência de magos altamente talentosos pelo menos uma vez a cada 2 gerações. O Marquês Carter teve apenas um filho, Roel, o que significava que a próxima geração já estava condenada. Mas mesmo que ele não pudesse contar com o filho, certamente poderia contar com o neto, certo? Encontre mais algumas esposas e certifique-se de ter muitos filhos. Isso aumentará a probabilidade de você ter uma prole forte o suficiente para sustentar nossa casa Ascart. O conselho franco do Marquês Carter deixou Roel um pouco sem palavras. Ele só podia ficar impressionado com a mente aberta do Marquês Carter. Mas, por mais ridículas que essas palavras soassem, Roel sabia que o Marquês Carter estava falando sério. A continuidade da linhagem de uma casa nobre não deveria ser menosprezada. Então, Roel só podia acenar silenciosamente com a cabeça enquanto se sentia um pouco em conflito com a ideia de se tornar um vagabundo que vivia de seus filhos. Depois de uma grande rodada com seu pai, Roel sentiu que tinha feito bastante preenchimento, então ele finalmente revelou sua intenção. Padre, estou interessado na indústria agrícola e na tributação de nosso feudo. Posso pedir para assumir temporariamente o cargo de funcionário tributário para que eu possa ver como o sistema funciona? É uma ideia maravilhosa. Sinta-se à vontade para ir em frente, enquanto você quiser aprender. Eu vou apoiá-lo incondicionalmente. O Marquês Roel, que finalmente havia visto alguma esperança em Roel, temia que Roel estivesse falando por capricho e logo mudasse de ideia, então imediatamente conseguiu que seus subordinados preparassem os documentos e carimbaram sua aprovação neles em instantes.
Tendo alcançado o seu objetivo, Roel agradeceu ao pai antes de olhar para os documentos em suas mãos com lágrimas nos olhos. Meus colis esqueletos podem finalmente começar a trabalhar agora.